Começou. Então, a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos, a paz do Senhor. Nós queremos agradecer a Deus pela presença de vocês, também pelos irmãos que estão nas suas casas, que vão nos assistir. Hoje nós vamos fazer o ensinamento da palavra de Deus. E hoje nós vamos falar de uma das 7 igrejas da Ásia Menor, que está no livro do Apocalipse, aqui no capítulo 2, que é a igreja de Tiatira. Amém? Amém. É uma igreja, eu estou aqui sem máscara, né, porque eu estou longe dos irmãos, e nós estamos aqui com um público reduzido devido às determinações aí do município, do estado, que é só para nós gravarmos as lives. Então, aqui no capítulo 2 do Apocalipse, hoje nós vamos falar sobre a igreja em Tiatira, do versículo 18. Você que tem a sua Bíblia, vamos acompanhar aqui. Capítulo 2 do Apocalipse, versículo 18. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisa sacrificada aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por mais um momento na tua presença. Te agradecemos, ó Deus, na beleza da tua santidade, na grandeza do teu infinito amor. Dá-nos a compreensão, dá-nos a sabedoria, para que possamos nesta noite, nesta live, trazer, Pai querido, algo dos céus através desta mensagem, para que os irmãos e as irmãs, Pai querido, que vieram aqui, venham aprender e ao mesmo tempo contribuir, ó Deus querido, com aqueles irmãos e irmãs que estão nas suas casas. Nós te agradecemos na beleza da tua santidade e na grandeza do teu infinito amor. Abençoa-nos, ó Pai, e dai-nos entendimento, compreensão, sabedoria e graça para aprendermos e ouvirmos e ensinarmos a tua palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Pode tomar assento, vocês que estão aqui na igreja. Nós estamos fazendo umas passagens sobre as igrejas, as 7 igrejas do Apocalipse, que são as igrejas que João recebeu através do Espírito Santo na revelação quando estava aprisionado na ilha de Patmos. Isso por volta do ano 90 a 95 da era cristã.
E esta quarta carta, ela representa a igreja depois do Mashiach, a igreja depois de Jesus Messias, um período que compreende, meus irmãos, 1407 anos. Esta igreja, ela tem esta característica de compreender o período do ano 538 a 1945. Por que 1945? Porque virá a próxima igreja, que ela compreenderá apenas de 1945 a 1948, e a última igreja ela compreende de 1948 até os dias atuais, até a vinda do Mashiach, até a vinda do Messias. A igreja que estava em Tiatira, ela recebe uma mensagem dura. Se nós vamos ver, aí na Bíblia Sagrada fala de uma mulher chamada Jezabel. Jezabel, ela era uma rainha, ela era uma mulher da descendência dos fenícios, ela não era uma judia, ela não era de Israel, mas ela casa com um descendente de Israel e causa naquele reinado transtornos, tanto espirituais quanto morais. Por quê? Porque ela adorava outros deuses. Ela vem para a casa de Israel, ela vem como a primeira dama de Israel, porém ela não se curva ao Deus de Israel. Ela traz uma carga de pecados, uma carga de ídolos junto com ela, e esses ídolos ela consegue prostituir uma multidão de pessoas que passaram a ouvir e seguir a Jezabel. Além de ela ser uma rainha que traía o seu rei com outros homens, ela também traía Deus com a prostituição espiritual que ela trazia consigo. Vejam bem, meus irmãos, Deus dá uma advertência para aquela igreja. Deus traz aqui no capítulo 2, a partir do versículo 18, advertência por causa daquela mulher que dominava a mente do seu marido. Ela dominava a mente do rei e a mente do grande clérigo que estava em Israel, que estava ali, meus queridos, juntamente com o rei. Vocês vejam que Satanás, ele é ardiloso, né? Satanás, ele entra na mente das pessoas e domina. E quando a pessoa se entrega a ele, então ela faz um serviço de excelência para as coisas do inimigo. E faz um serviço de tristeza, de angústia para aqueles que são de Deus. Todos nós sabemos que ela mandou matar pessoas. Jezabel é aquela mulher que persegue o profeta. É aquela mulher, queridos, que alimentavam a multidão de pessoas, de profetas mentirosos, de profetas enganadores. Você sabe daquela passagem em que 850 profetas de Baal e de Acera, eles vão lutar contra o profeta de Deus, aquele que faz cair fogo do céu, queimar a fogueira. E ela se indigna tanto e começa a perseguir os profetas de Deus. Mas eu quero trazer uma mensagem aqui a respeito da igreja. A palavra congregação no hebraico é Kehilá, é K-E-H-I-L-A, Kehilá, que quer dizer congregação. As 7 congregações, e esta aqui é a 4ª congregação em Tiatira. O significado da palavra Tiatira é arrependimento. Algo que aquela igreja, meus irmãos, ela não se arrependeu. Aquele povo, eles não se arrependeram dos pecados que estavam cometendo. A pecadora principal, a número 1, era Jezabel. E a mensagem, se você ler aí na Bíblia Sagrada, você vai entender, o irmão vai compreender a advertência e a oportunidade que Deus deu a Jezabel. Quando nós lemos ali, Deus está dizendo: eu conheço as tuas obras, mas se você se arrepender dos seus maus caminhos. Jezabel, ela nunca se arrependeu, e o castigo dela foi ela ser jogada pela janela e ser comida pelos cães, e os seus ossos serem espalhados pela terra. Toda a sua descendência
foi morta. O rei Acabe é aquele mesmo rei que perseguiu o profeta Elias, é aquele que perseguia os profetas de Deus e que não dava ouvidos a Deus, mas dava ouvidos à sua mulher pecadora, à sua mulher idólatra, à sua mulher prostituta. E era um homem que era para ser um homem segundo o coração de Deus, porque estava no comando da nação de Israel. Então o rei Acabe falhou. Eu estou falando desta igreja, da igreja de Tiatira, que é a igreja que era para ser a igreja do arrependimento. Porque muitos que seguiram Jezabel se arrependeram, mas muitos não se arrependeram. E aqueles que não se arrependeram tiveram a mesma ruína que ela. Então esta carta, o significado é arrependimento. Etimologicamente, cântico de trabalho, ou mesmo sacrifício de contrição. O que é isso? É que o sacrifício, eles sofreram por causa do pecado. Jesus faz um sacrifício para nos libertar do pecado. Mas muitos são sacrificados por causa dos seus pecados. Então, o período aqui, nós repetimos mais uma vez aqui, são de 1407 anos que essa igreja representa. Essa igreja, ela vem antes da reforma, que começa em 1500, né? Todos nós conhecemos a história de Martim Lutero, a reforma da igreja, e até 1945, que é o final da Segunda Guerra Mundial, é a época em que Israel foi tremendamente perseguido. Mais de 6 milhões de judeus foram brutalmente, covardemente assassinados pelos alemães, pelos nazistas, por Adolf Hitler e todos aqueles que, de uma forma ou de outra, Hitler, eu entendo também que parece Jezabel, estava ali prostituído pelas coisas do diabo, porque prostituição não é somente traição sexual. Prostituição é se contaminar com as coisas do inimigo, se contaminar com isso. Hitler, ele foi braço forte de Satanás. Ele não somente matou 6 milhões de judeus, mas ele matou milhares de outras pessoas na Segunda Guerra Mundial, de outras nações. É que a perseguição de Hitler, como ele chamava em alemão, ele perseguiu principalmente o povo judeu. Não se sabe por que essa perseguição, mas nós entendemos que Satanás está sempre querendo destruir aqueles que pregam a palavra de Deus, aqueles que entregam a sua vida para Deus, para o Senhor Jesus Cristo, e aqueles que receberam a palavra de Deus, que é a nação de Israel. Né? Então aqui, nós vamos entender, irmãos. Eu quero fazer algumas alusões aqui a respeito dessa carta. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela precisa saber dividir as coisas. Né? Quando nós lemos as outras cartas, por exemplo, a primeira igreja, a igreja de Éfeso, né? A igreja de Éfeso é a igreja ainda que traz a essência dos apóstolos, é a igreja apostólica, é a igreja perseguida, porque aqueles que seguem Jesus, eles sempre vão ser perseguidos. E aqui nós estamos hoje falando da quarta igreja. Amém? Estão compreendendo, irmãos? Amém? A idade de trevas que surge com a supremacia papal em 538, né? Esse período é que começa verdadeiramente o poder papal. Né? O que é o poder papal? O poder de Roma. Vamos entender aqui com essa leitura. A partir daí, Roma começa as famosas cruzadas, que eram guerras políticas, onde milhões de pessoas morreram em nome do Deus de Roma, que é um Deus com letra minúscula, porque o Deus verdadeiro era de Israel. Vamos entender? Diversas formas foram em que os homens e demônios passam a inventar. As cruzadas, irmãos. O Papa mandava fazer guerra. O que era a guerra às cruzadas? As cruzadas nada mais foi, irmãos, do que tomar o poder dos judeus sobre Jerusalém. Eu quero dizer para vocês que também neste período papal das cruzadas,
os judeus foram massacrados, assassinados dentro das muralhas de Israel, né? Flávio Joséfo é um judeu, escritor judeu, que escreveu a história dos judeus. É uma das histórias mais fidedignas a respeito de Israel, da história do povo hebreu, sendo ele hebreu. Ali ele relata algumas situações que aconteceram, e aqui, 538 anos depois, o poder papal destrói tudo aquilo que havia sido começado por Roma. Quem destrói Jerusalém é os soldados romanos, o general Tito. No ano 70 ele vai e destrói o templo que Herodes tinha construído, mataram milhares de judeus, e os judeus fugiram por toda a Europa. Aqui, mais de 500 anos depois, as famosas cruzadas, elas tinham o objetivo de tomar o poder da nação de Israel para dominar Jerusalém, porque todos nós sabemos que Jerusalém é o lugar onde Jesus pregou a palavra de Deus, é onde Deus permitiu que Salomão construísse o primeiro templo. O primeiro templo lhe foi destruído, o segundo templo foi levantado, também agora foi destruído pela nação, pelos romanos, né? Então o poder papal, ele dizia que em nome de Deus ele fazia as coisas que Deus mandava, mas era coisa do homem, era mais do que carnal, eram cruzadas marginais que mataram muitos inocentes, e muitos romanos também morreram nessas guerras, né? Para se ter ideia desta matança, nenhum outro poder, desde a criação da terra, matou mais que Roma papal. Vocês sabiam disso? Nem a Segunda Guerra Mundial matou tantos como as cruzadas mataram, em nome de Deus, iam lá e matavam os judeus, que eram o povo escolhido de Deus. Então, neste tempo, Elohim, que é Deus, como nós conhecemos, chama a sua Querrilá, a sua congregação, que é a nação de Israel, ao arrependimento, que significa Tiatira. A palavra Tiatira, ela significa arrependimento. Ainda dentro desse espaço de tempo profético, nota-se também que a queda de Roma por Napoleão Bonaparte em 1798, ou seja, todo um poder, ele se levanta, mas ele cai. Assim, o poder de Roma, ele vai embora quando Napoleão, o francês Napoleão, ele faz as suas cruzadas de guerra e toma o poder da Europa, né? Mas Napoleão, o seu poder também não foi tão longo assim. Então, novamente, a perseguição aos judeus se acende em 1943 por parte da Alemanha católica e nazista, liderada por Adolf Hitler. Esta era a religião do Hitler, né? E ele tinha comunhão com o poder papal da época, né? Isso não sou eu, meus irmãos, você que está em casa, talvez você seja católico, mas são os livros, esta é a história, e nós queremos falar isso para a igreja, né? Sobre este tempo, né? Então, a religião, ela esteve sempre ligada com a política, a religião está sempre ligada com o poder, né? Então, quando a igreja e o poder estão juntos, eles pode ser tempo de paz, mas pode ser tempo de guerra. Quando nós olhamos para Israel, a nação de Deus, a nação do povo escolhido de Deus, a congregação de Deus, que é Israel, né? Por mais que muitos, vocês já devem ter ouvido muitas pregações dizendo que Israel perdeu o direito de salvação, que a nação de Israel não tem direito à salvação. A nação, nós precisamos entender que nação é o contexto de um país, mas congregação é o contexto do povo de Israel. Por quê? Primeiro, porque Deus escolheu e Deus deu a palavra para Israel. Este homem, João, quando estava preso na ilha de Patmos, ele era judeu, ele era descendente de judeu, e nós conhecemos ele como São João, seguidor de Jesus Cristo. Depois que Jesus foi aos céus, eles pregaram a palavra. João ficou pregando a palavra. Multidão de pessoas se entregaram a Jesus através da pregação de João. Então nós precisamos entender
que Israel, como povo que entrega a sua vida ao Mashiach, o Mashiach é o prometido Salvador que virá salvar o povo de Israel. O Messias, como nós conhecemos, é o nosso Salvador, Jesus Cristo. É o mesmo. Acontece que há judeus que são pela lei até hoje, pela Torá, que obedecem 100% à Torá, e há judeus que obedecem à Torá, mas que aceitaram Jesus, aceitaram Yeshua como Senhor e Salvador de suas vidas, né? E esse faz parte do povo que aceita Jesus Cristo, o cristianismo como nós conhecemos. Então, essa igreja, João preso na ilha de Patmos, essa mensagem nós fazemos de prostituição da época, desse período, que compreende esta igreja, esta advertência, que Deus está dando oportunidade para arrependimento. Aquela mulher chamada Jezabel, ela não se arrependeu, ela foi até as últimas consequências com o pecado. E quem vai nas últimas consequências do pecado acaba caindo, né? Então aqui há um paralelismo entre os dias de Tiatira e os dias de Roma, do poder papal de Roma, ali a partir do 5º século, aonde o poder papal ele se instituiu e ele se constituiu como um poder de guerra, um poder opressor. Por que você acha que mais ou menos 1000 anos depois, Martinho Lutero se levanta contra a mesma igreja? Por quê? Porque a mesma igreja, 1000 antes nas cruzadas, estava assassinando o povo judeu, e todos aqueles judeus ou outros povos que se levantavam contra Roma. 1000 anos depois, essa mesma igreja, este mesmo poder, perseguem aqueles que pregam a verdade. Perseguem contra aqueles que pregam a verdade. Hoje a situação é bem diferente. Mas se nós formos olhar para o cenário político, ainda o poder papal tem influência. Né? Tem influência. Tem influência sim, nós não podemos negar. Mas a verdade nunca vai mudar. A verdade é uma só, né? E qual é a verdade? A verdade é a palavra. A verdade é a palavra de Deus, né? Então nós vamos aqui no versículo 20, diz assim: mas tenho contra ti que toleras a mulher Jezabel, que se diz profetiza. Por quê? Como pode ser profeta uma mulher de Satanás? Como pode ser profeta uma mulher mentirosa? Como pode ser profeta uma mulher adúltera? Como pode ser profeta uma mulher assassina? Tem muitos que dizem pelo Brasil afora que são profetas, mas os seus atos proféticos não condizem com o ministério de um profeta. Primeiro, profeta, ele fala e as coisas acontecem. Profeta de Deus. O profeta da carne, ele profetiza, as pessoas recebem profecia, choram, mas não mudam porque as profecias não provêm de Deus. O povo de Deus tem que ter sabedoria, tem que saber filtrar essa mentira que tem por aí, né? Tem muita gente dizendo que é de Deus, mas não é de Deus, está mais a serviço do inimigo do que a serviço de Deus. Então a congregação de Tiatira tolerava a Jezabel. O que significa tal coisa? Para responder é necessário entender que a doutrina de Jezabel consistia em culto de prostituição. Não é à toa que a igreja daquela época também é apresentada como figura da grande meretriz. Estão me entendendo? Quem fala, irmãos, é a palavra de Deus. O que é a grande meretriz? Jezabel era a grande meretriz, porque ela prostituía a mente das pessoas com as suas mentiras, com as suas prostituições, com as suas abominações. Agora, ela traz esta mensagem para os dias atuais. Os dias atuais. Irmãos, a gravidade de Jezabel é tão grande que ela atingiu uma nação, irmãos. Não é um caso qualquer, não. Ela prostituiu reis, ela prostituiu homens de Deus, ela perseguiu profetas, ela perseguiu e mandou matar pessoas. Se você for ler
ali os livros dos reis, você vai entender que esta mulher era a figura de Satanás na terra, né? Mas eu quero dizer, irmãos queridos, que esta carta faz alusão a isso aí. Mais uma vez Tiatira entrelaça-se com a religião da época e os seus sacrifícios solares da mística, da Páscoa Isha e outras práticas instituídas pelo sistema Babel, ou seja, o sistema de Babilônia. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você que está em casa. Uma religião, a base dela é a palavra de Deus. Se esta religião inventa qualquer coisa, se uma igreja, se um ministério inventar artimanhas para arrecadar fundos financeiros, inventar artimanhas para trazer pessoas para ouvir a sua palavra, e as pessoas não percebem que muitas coisas estão prostituindo a fé, né? Eu não preciso, irmãos, de uma rosa vermelha para me acreditar que Deus está operando milagre na minha vida. Eu não preciso de uma vela acesa para saber que Deus está iluminando o meu caminho. Eu não preciso, amados irmãos, de uma chave fictícia para dizer que eu vou comprar uma casa. O que eu preciso é ter fé, porque a Bíblia diz: sem fé é impossível de nós agradarmos a Deus. As pessoas que andam despreocupadas com a verdade, elas vão atrás de uma rosa, elas vão atrás de uma vela, elas vão atrás de uma chave, elas vão atrás de uma estátua para se curvar, porque a fé é pouca, mas aquele que nos ensina, ele é invisível, nós não podemos ver, mas nós podemos sentir. Jesus é um sentimento, não é uma visão. Jesus é fé, não é algo que nós precisamos palpar. E ele disse: não há outro além de mim. Por isso que ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Ou seja, não tem João, não tem Pedro, não tem Hamilton, não tem José, não tem ninguém que leve você, leve a mim, a Deus. É Jesus Cristo. Se eu insistir que outros caminhos me levam a Jesus, eu estou declarando Jesus mentiroso, eu estou declarando que Jesus é enganador. Mas ele não nos ensinou a nós procurar socorro em homem, porque já morreram. Jesus, ele é o único que nos levará aos céus. Estão me entendendo? Amém? Para Tiatira há um aviso que está ali no versículo 21. Olha o que diz: e dei-lhe tempo para que se arrependesse, e ela não quer arrepender-se da sua prostituição. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3 que é um tempo pré-determinado por Deus para todas as coisas. E Deus nos dá um tempo para tudo que é coisa nas nossas vidas. Às vezes a pessoa quer casar e a coisa não acontece e entra no desespero, mas não sabe esperar o tempo de Deus e não sabe contribuir para que aquele tempo chegue. Outros querem arrumar trabalho, outros querem ficar ricos, mas não espero o tempo de Deus. Mas eu estou esperando o tempo de Deus para a minha salvação. Entenderam? As pessoas buscam o tempo de Deus para passar em vestibular, para comprar carro, para comprar casa. Buscam o tempo de Deus para qualquer coisa, mas não buscam o tempo de Deus para a sua própria salvação. Muitos estão atraindo para si condenação. Jezabel fez de tudo para ser condenada. E a carta aqui, ela traz uma advertência séria para Jezabel. Olha o que diz aqui em Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu. Ou seja, sai do ensinamento dela. Pare de seguir ela. O versículo 4 diz: para que não sejas participante dos 7 pecados e para que não incorra nas suas pragas. A minha Bíblia tem uma tradução talvez diferente para você. Ou seja, nós devemos sair de Jezabel. Uma vez, meu pai me disse assim: meu avô, meu bisavô, meu pai eram desta igreja e eu vou morrer nesta igreja. Eu disse: pai, você precisa morrer com Jesus, entregar a sua vida para Jesus.
né? Porque as pessoas gostam muito de tradição. Nós precisamos deixar a tradição para as coisas que são do mundo, mas que não são mundanas. Tem coisa que é do mundo, mas não é mundana. Tradição gaúcha, tradição do pessoal do Ceará, tradição do pessoal do nordestino, a tradição do pessoal sertanejo. Entenderam? Isso é tradição, é cultura, são coisas regionais. Mas na igreja, na palavra de Deus, igreja, religião, tradicionalismo não salva ninguém. O que salva é Jesus Cristo. Sai dela, povo meu. Jesus está dizendo, sai fora. Se você não aprendeu a Bíblia e você está 60 anos, 70 anos nessa igreja e você não sabe um salmo da Bíblia Sagrada, sai fora enquanto é tempo. Não é verdade, irmãos? Quem gosta de ser enganado? Os que andavam com Jezabel tinham prazer, porque Jezabel cheirava perfume de longe. Isabel, ela sensualizava o ambiente onde ela estava. Isabel prostituía a mente, a cabeça dos homens, né? Então, Jezabel fazia isso. Vamos aqui, o versículo 23 diz assim, um aviso que Deus dá a Tiatira aqui. E darei a cada um de vós segundo as suas obras. Jezabel e todos os seus profetas, Jezabel e todos os profetas que mentiam, todos os profetas que mentiam eram favoráveis a Jezabel, mas aqueles profetas que eram de Deus, Jezabel protestava contra os profetas de Deus. Então, no versículo 18, 6 diz, tornai a dar-lhe como também ela vos tem dado, e retribuir em dobro conforme as suas obras. Então, as obras, meus queridos irmãos, que nós fazemos aqui na terra, nós iremos prestar conta. Então, ele dará a cada um de nós, conforme está no versículo 23, as obras que nós fazemos. Então ele vai dar o pagamento pelo nosso trabalho aqui na terra. Nós vamos pagar pelo que nós fazemos. Se nós fazemos coisas boas, vamos receber por coisas boas, mas pelas coisas más. Então, apesar da igreja em Tiatira ser muito mais uma cidade, né? A cidade de Tiatira era uma cidade comercial, ela era muito mais do dinheiro, muito mais comercial do que espiritual, né? Nós podemos entender que tem muitas igrejas por aí que são mais igrejas comerciais, financeiras, do que espiritual. Hoje eu ouvi uma palavra do reverendo, de um reverendo, à tarde, e ele dizia que tem igrejas que evangelizam para arrecadar e igreja que arrecada para evangelizar. São duas situações. E é verdade. Meus queridos irmãos, não que a igreja não precise do dinheiro. Eu preciso, essa igreja precisa. Vejo muitas pessoas, às vezes, irmãos, pregando no Facebook, no WhatsApp, pregando no YouTube, contra os dízimos, porque as igrejas realmente, irmãos, os dízimos é para a manutenção da igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque nenhuma igreja sobrevive se não tiver a ajuda dos irmãos, se não tiver oferta, o voto dos irmãos. Agora, é verdade, o que eu ouvia ele falar que a responsabilidade do dizimista é até colocar o seu dinheiro na salva. Daí para frente é com a tesouraria da igreja, os líderes da igreja, né? No entanto, né, eles estavam contestando os líderes das igrejas que são milionários, que são ricos, e que vieram de pobreza, e que vieram do nada, nunca trabalharam, nunca assinaram a carteira, nunca pagaram INSS, nunca pagaram imposto de renda, são milionários. Acha que vai entrar no céu? Acha que Jesus gosta de ladrão? Jesus não gosta. É isso que nós temos que combater, mas não a igreja que depende do dízimo dos irmãos para se manter, como é o caso da nossa, que a nossa igreja ela não paga pastor. A nossa igreja não tem compromisso financeiro com o pastor, mas ela tem compromisso com as despesas da casa, manutenção, com as aquisições da igreja. Para isso nós pedimos para você que está em casa, mande a sua oferta, seu dízimo para nós aqui, para contribuir para a manutenção desta humilde igreja. Amém? Então, apesar da cidade de Tiatira ser muito mais uma cidade comercial do que espiritual, residiam ali
os que conheciam as profundezas de Satanás, que está ali no verso 23, que diz: darei a cada um segundo as suas obras. Tem muita gente que sabe mais das coisas ruins do que das coisas de Deus. Tem muita gente que sabe tudo que é ruim que acontece no Brasil, mas não sabe um versículo da palavra de Deus. Sabe tudo sobre política, sobre novelas, sobre guerra, sobre tudo, mas não sabe nada das coisas de Deus. Não sabe nada de salvação, ou seja, não busca salvação, não vai encontrar. E quem não busca e não encontra, não vai ter. É simples. É uma matemática, não é? Mas o que seria essas profundezas de Satanás que aquele povo conhecia? Algum tipo de ocultismo da pesada praticada ali? É claro que sim. Olha, irmãos, eles praticavam magia negra descaradamente. Eles matavam as pessoas fazendo ocultismo, né? E não me importarei assunto para não fingir do tema estudado aqui. Outras coisas que eles faziam lá. Entendeu? Irmãos, tem muita gente dentro da igreja evangélica que vai se benzer na benzedeira feiticeira. Tem muita gente na igreja evangélica, infelizmente algumas pessoas que nós conhecemos, que quando vão fazer alguma coisa, concorrer a cargo político, quando vão concorrer a algum cargo eletivo, quando vão querer comprar alguma coisa, não buscam a oração do pastor, porque não tem fé, mas vão lá no centro de Umbanda receber batismo de Satanás. E aí depois vem dar glória a Deus dentro da igreja, trazer maldição para os irmãos. Sai fora! Olha o que diz aqui no versículo 18, no capítulo 18 de Apocalipse, versículo 4, diz: sai dela, foge. Né? Tem gente que vende a alma para o diabo por causa de dinheiro, mas depois está ali com a igreja, dentro da igreja, mas está posto de trás da igreja, irmãos. Tem crente feiticeiro, macumbeiro, ruim, maldoso, fazendo coisa ruim para os irmãos. Esse Satanás já ganhou ele, sem muito esforço, não é verdade? Olha o que diz aqui a promessa, mas Deus traz promessa para quem vencer a prostituição, para quem vencer a Jezabel, para quem vencer a coisa do mal. Olha o que diz aqui, ó. Ao que vencer e ao que guardar as minhas obras até o fim, eu lhes darei autoridade sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, quebrando-as do modo como são quebrados os vasos do oleiro, assim como eu recebi a autoridade de meu Pai. Entenderam? Deus, Ele tem para nós autoridade espiritual, Ele tem para nós autoridade através da sua palavra. Infelizmente, irmãos, as coisas não se tratam, aqui nessa pregação não se trata contra uma religião, mas contra o sistema religioso que está no mundo. O que é um sistema religioso? É um sistema criado por homens, dogmas, doutrinas simplesmente humanas. Mas a palavra de Deus, ela tem as suas características, elas são espirituais e doutrinárias. Entenderam? Então a religião é algo criado e inventado pelo homem. E em nome da religião, mataram muita gente, como nós falamos. Destruíram famílias, crianças. Só para ter uma ideia, no século XIV, XV e no século XVI, se tu tivesse uma Bíblia, os que se diziam de Deus queimavam pessoas na fogueira, porque não aceitavam o sistema que eles pregavam, queimavam tudo que era livro sobre cristianismo, sobre a palavra de Deus, tudo que era Bíblia, eles queimavam e diziam que eram de Deus, mas estavam a serviço de Satanás. Isso é história, irmãos. Isso é história, é fato. Irmãos, isso ninguém pode negar. Isso não sou eu que escrevi. Foi a época que escreveu essa época. Foi a história que escreveu a sua própria história. Mas, promessa para quem vencer a meretriz. A grande meretriz. Olha o que diz aqui, ó. Depois dessas coisas, ouvi como que
uma grande voz de uma imensa multidão e dizia: aleluias, a salvação é o poder que pertence ao nosso Deus. Amém? A igreja, a quarta igreja, ela traz uma mensagem pesada para que nós possamos refletir. A quarta igreja, ela relata aqui um período do ano 538 até 1945. São 1407 anos de história de um período conhecido como período negro. Mas também é um período em que se levantaram homens na Europa e nos Estados Unidos para desmistificar, meus queridos, a mensagem de Satanás. Porque todos nós sabemos que a reforma começou no século XV, XVI, e até hoje a igreja está sendo reformada. E nós precisamos entender o que é a igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não tem nome. Ela não é o ministério da Assembleia de Deus. Ele não é o ministério da Batista, da igreja calvinista, da igreja wesleyana, de John Wesley. O ministério da palavra, a igreja do Senhor Jesus Cristo, somos nós. Eu e você que está na sua casa, você é a igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Porque muitas vezes as pessoas brigam por causa de igreja, de placa. Eu sou lá da igreja tal. Muitas vezes de uma forma ignorante e de uma forma carnal, nojenta e não espiritual. Por quê? Porque, irmãos, eu quero falar assim, que muitas vezes, olha só, você já deve ter passado por uma situação assim. Chega uma pessoa de uma igreja e pergunta de qual igreja você é, e quando você responde, eu sou da igreja tal, parece que eles te olham dos pés à cabeça, desprezam você. E aqui na cidade muitas vezes aconteceu isso, né? Você é o pastor lá da Assembleia de Deus Ministério de Madureira, aí as pessoas te olham assim, de baixo para cima, como se fosse melhor que você, mas não sabem nada de Deus, sabem da religião, sabem da igreja, sabem do sistema, dos usos e costumes, mas de palavra são pobres, são desgraçados, cegos, nu, né? E nós precisamos conhecer a essência da palavra de Deus. O preconceito religioso, ele não está dentro do evangelho. As pessoas dizem, mas eu sou católico. Católico também é evangélico, filho. É evangélico também, porque a igreja católica, ela vive Jesus Cristo, ela prega Jesus Cristo. E quem prega Jesus Cristo está no cristianismo, então é evangélico. O assembleiano prega Jesus Cristo e vive o cristianismo. Também é evangélico. Nós somos evangélicos. A igreja que está pregando a palavra de Deus ali, buscando as pessoas para aceitar Jesus, elas são igrejas evangélicas, elas são do cristianismo. Entende? Então a coisa é muito maior. O cristianismo é muito maior que uma religião. E você quer saber qual foi a primeira igreja? Você sabe qual é a primeira igreja? A primeira igreja, onde é que ela surgiu? Em que ano surgiu? A primeira igreja, ela surge em Jerusalém. A primeira igreja é a igreja em que o apóstolo Tiago, São Tiago, escreve as diretrizes daquela pequena igreja. Quando nós lemos aqui no livro dos Atos dos Apóstolos, a grande reunião, aonde delineou as normativas da nova religião, do cristianismo, que diferenciavam do judaísmo, porque o judaísmo era cheio de não pode isso e não pode aquilo. E então, meus queridos irmãos, o cristianismo ele surgiu depois que Jesus foi morto e ressuscitado e subiu aos céus, né? Então, no grande concílio de Jerusalém, ali foram dados os dogmas, as doutrinas, né? Foi estipulado como seria a igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Quem foram eles que delinearam a igreja? Foi no concílio de Jerusalém, né? Que ali Pedro, João, Tiago, o apóstolo Paulo estava lá, e os demais apóstolos, os demais seguidores, os discípulos que seguiam Jesus, que era uma multidão de pessoas. Quando Jesus estava lá em Atos capítulo 2, já nos céus,
e estava Pedro ali coordenando a região junto com João e Tiago, que desceu o Espírito Santo, ali começa a surgir a igreja. O Espírito Santo, ele não ficou dentro de 4 paredes, não ficou no nome da igreja que estava lá fora. Aí, o cenáculo dos apóstolos não tinha nome lá fora. O nome estava dentro do coração de cada um. Aonde o Espírito Santo desceu? Dentro de cada um, irmãos. E eu e você somos a igreja verdadeira. Muitas pessoas chegam, mas nós somos a verdadeira igreja. Se você falar de Assembleia de Deus de verdadeira igreja, você tem que ver que ela saiu de dentro da Igreja Batista. A Igreja Batista do Brasil saiu de dentro da Igreja dos Estados Unidos, que veio. Os batistas também vieram de outras nações. Então, as igrejas que existem no Brasil, uma foi saindo da outra, né, irmãos? Nós precisamos estudar a história, né? E nós vamos indo, estudando, nós chegamos no ano 33 da era cristã, que quando Jesus morre, aproximadamente entre o ano 27 e 30, ali os discípulos começaram a pregar. Ali em Jerusalém começou a perseguição, mas ali foi a igreja verdadeira. Então, Jerusalém é a primeira igreja. Foi aonde eles se reuniram. Daí depois, aonde eles foram? A igreja de Corinto é uma das igrejas primitivas. A igreja em Éfeso é uma igreja primitiva. Vocês não leram aí as cartas de Paulo? Paulo foi fundando igreja. Filipe foi fundando igreja pela Ásia. Bartolomeu pela Ásia foi fundando igreja. Pedro saiu, ficou fundando igreja. João foi preso, ficou pregando a palavra ali em Israel. Estão entendendo, meus irmãos? A primeira igreja, então, é a igreja que nasceu em Jerusalém como igreja, né? Mas a verdadeira igreja, ela está dentro de nós, dentro de nós. É por isso que a Bíblia Sagrada, ela diz que eu e você, nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio Deus. Nós somos a morada do Espírito Santo, ele habita em nós. Então, nós somos a habitação do Espírito Santo, nós somos a igreja do Deus vivo. Ele não habita. Paulo diz que esse Deus, ele não habita em templos feitos por mãos de homens, certo? Eu e você, nós somos descendentes dos homens, mas o homem não tem capacidade de moldar o ser humano, jamais. Nem toda a ciência e a medicina tem esse poder, porque se tivesse, ninguém de nós morria. Mas Deus tem o poder de fazer as coisas. Então hoje nós aprendemos que esta igreja, a igreja de Tiatira é a igreja para o arrependimento. Quem estava lá devia se arrepender, E essa igreja tem uma forte comparação, uma forte alusão daquela prostituta chamada Jezabel. Dias atrás eu vi um vídeo, e eu peguei e compartilhei no meu Facebook, e muitas outras pessoas compartilharam aquela mensagem sobre Jezabel, o estrago que Jezabel fez na vida de centenas de milhares de pessoas naquela época. Então nós precisamos, meus irmãos, olhar para isso, Então Deus nos fez seus filhos, Deus nos fez homens e Deus nos fez mulheres, fez vocês mulheres, e Deus fez com que a sua palavra trouxesse a salvação a cada um de nós. Amém? Então, que esta mensagem não é uma mensagem, irmãos queridos, de prosperidade, não é uma mensagem, amados irmãos, de cura, mas é uma mensagem de libertação e de evangelização. Então, logo, é uma mensagem para a salvação de cada um de nós. Nós precisamos olhar para dentro de cada um de nós e dizer que não somos melhor que ninguém, mas que precisamos deixar Deus agir. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer aos irmãos que estão nas suas casas, Talvez alguém vai dizer assim: pai, não gostei da mensagem, porque eu sou da religião A, B, C. Problema, meu irmão, que você vai ter que estudar a palavra de Deus. E quando nós estudamos, nós deixamos de lado a placa da nossa igreja e nós passamos a amar o irmão da outra igreja. Nós deixamos de lado o nome da nossa religião para amar a pessoa mais que o nome de uma religião, porque religião nenhuma vai levar aos céus. Só tem um. Como é que é o nome dele? Jesus, Somente Jesus será o nosso caminho
é a nossa verdade e é a nossa vida. Vamos orar? Soberano Deus e Pai, no nome santo de Jesus, nós te agradecemos na beleza da tua santidade, na grandeza do teu infinito amor, Pai. Nesta noite, Papai querido, nos liberta do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, nos liberta dos ensinamentos de Jezabel, do espírito religioso, do espírito igrejeiro, e nos dá, Senhor, a capacidade e o discernimento de espíritos para nós discernir aquilo que provém e aquilo que não provém de Deus, e discernir aquilo que provém do maligno. Pai, nos dê a sabedoria e graça para não sermos religiosos, não sermos, Pai querido, plaquistas, mas nós sermos servos, nós sermos obedientes à Tua palavra. Eu sei que o Senhor cura, sei que o Senhor salva, que o Senhor restaura, que o Senhor batiza no Espírito Santo, mas, Pai, a Tua palavra diz em João 8,32 que quando nós conhecemos a verdade, nós precisamos nos libertar do peso da religião, do peso, Senhor Jesus querido, das coisas do mundo, do peso do pecado, do peso das coisas do inimigo, Pai. E nós precisamos entender que aquele que morreu na cruz, ele é verdadeiramente o caminho, a verdade e a vida. E ele disse de uma palavra única, verdadeira: ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Jesus está dizendo: eu sou verdadeiramente o único caminho, a única verdade, e a vida provém da minha palavra, da minha fé, aleluia. Aquilo que Jesus nos ensinou, a palavra vem através da nossa fé. Então que nessa noite, Pai, visita a pessoa que está doente, visita aquele que está no hospital, aquele que está isolado em tratamento de saúde. Nesta noite nós queremos orar pelas nossas lideranças, pela vida do pastor Isaac Salete dos Santos, o nosso líder. Queremos orar, Pai amado, pela vida do nosso bispo Manuel Ferreira, Pai querido, que é o nosso líder no mundo, no Brasil, Pai querido, e queremos orar pelos nossos pastores, nossas pastoras, Pai, pelas nossas famílias, pelos nossos pais, nossas mães, e pela família da fé, pelo irmão e pela irmã, e pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Deus nos abençoe e nos guarde, perdoa os nossos pecados, nos liberta do peso, Pai querido, da religião, nos liberta do peso da mentira, Pai, que Satanás tem lançado nesses últimos tempos, dizendo que qualquer um pode ser aquilo que Deus não criou. Deus me criou um homem e Deus nos criou mulher. Deus nos fez assim e não mudará. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Amém? Deus, muito obrigado. Deus abençoe os irmãos e Deus abençoe as irmãs por este momento espiritual desta live. Assim seja, em nome de Jesus, e até uma próxima oportunidade.